Muito boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pretendo nesse momento estar enviando aos queridos irmãos e irmãs uma mensagem em cima de um texto que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2 e versículo 8 até o versículo 11. Nosso propósito nesse momento é poder, através da palavra de Deus, mensagem de Deus, poder estar proporcionando nesse momento edificação, fé no coração dos irmãos, e visto que nesse momento nós, não somente nós como igreja, mas toda a população do Brasil e de outras nações, estamos atravessando esse momento difícil, né, de muita expectativa, de incertezas, né, e gostaria então de estar fazendo a leitura do texto sagrado e que se encontra, conforme eu disse, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8. Quero dizer para os irmãos que eu já tinha gravado essa mensagem no meu celular, tinha até ficado, pelo que estou vendo, uma imagem melhor, mas não conseguimos transferir, ficou muito pesado pelo tempo, ficou 30 minutos mais ou menos, e não consegui transferir para os casais, para o WhatsApp dos casais. Tentamos também para o Romero, para ver se ele conseguia, não teve jeito, mas as nossas condições no momento são essas, né? Então nós vamos fazer por intermédio do YouTube. A mensagem, a palavra de Deus, o texto é esse: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens que sofrer, que tens que enfrentar. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns de vocês, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Diante de tanta coisa que temos visto e vivenciado, não seria de estranhar que dentro do nosso coração se levantassem questionamentos, tais como: por que estamos passando por tudo isso? Por que estamos vivendo um momento tão difícil? E outros questionamentos, evidentemente, podem surgir. E, conforme temos falado ultimamente, nós temos uma luta, um combate, e a Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados e as potestades. E nesse momento que a gente vive, não seria de estranhar, que dados inflamados, pensamentos ruins venham à nossa mente, sentimentos também que não sejam bons no nosso coração, no sentido de produzir questionamentos a respeito do cuidado de Deus, da onisciência de Deus. Por que estamos vivendo tudo isso? Então, entendo que esse texto que nós lemos, ele nos proporciona as condições necessárias para
nós realmente, nele, nós encontrarmos respostas para algumas perguntas que fatalmente surgem dentro do nosso coração, né? E quero usar algumas partes desse texto, não todo, mas algumas coisas especialmente. E eu gostaria de começar justamente pela parte que nós encontramos ali no versículo de número 9, onde ele diz: conheço a tua tribulação. Então, imagino eu que provavelmente dentro do coração de alguns irmãos que pertenciam a essa igreja viesse essa dúvida, né? Puxa, Deus nos ama tanto, Deus é conhecido como o Deus que cuida do seu povo, né? Como pode isso estar acontecendo? Será que Deus está vendo realmente, né? E se está vendo, por que permite essa situação? Então, a primeira coisa que Deus fala, que Jesus fala à igreja de Esmirna, para que não pairasse na igreja qualquer dúvida nesse sentido, é o seguinte: eu conheço, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que você está passando, né? Eu tenho o conhecimento pleno. Isso, no meu modo de entender, não diz respeito somente ao fato de Deus estar observando e enxergando o que a igreja está passando, e no caso a igreja de Esmirna estava passando. Mas o sentido é mais profundo do que isso. Eu entendo que Deus quer dizer, que Jesus quer dizer para a igreja: eu estou vendo, eu sei o que se passa e eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle, eu conheço a tua tribulação, nada escapa, né, ao controle do Senhor. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Muito embora a gente possa ser tentado a achar que em determinado momento Deus tenha perdido o controle das coisas, né? E que quem assumiu o controle das coisas seja o homem ou o mundo espiritual da maldade. Jamais Deus entrega o controle. Ele tem o controle de tudo. E Deus está, evidentemente, no controle agora também. Isso que nós estamos vivendo. Deus está no controle. Eu entendo claramente, como os irmãos, e creio nisso, que esse vírus, né, que parece ser maior do que o homem está se sentindo impotente diante de um micro-organismo que está aparentemente liquidando, né, tanta coisa no mundo. A economia está sendo abalada, né? Os costumes, os hábitos das pessoas estão mudando, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que, evidentemente, os irmãos creem, né, que esse vírus, ele só age, ele só pode agir até onde Deus permite. Até onde Deus permite, né? Quando Jó passou pela grande prova, né, a gente vê os limites que Deus estabelece para que o inimigo pudesse agir. Deus diz: você vai até aqui você faz, né? E eu entendo que está sendo dessa forma. Muito embora isso possa nos trazer, conforme disse anteriormente, questionamentos que, a meu modo de entender, não são válidos, mas a verdade é que Deus está no controle e tudo o que esse vírus vier a fazer ou está fazendo, só está fazendo com a permissão de Deus, e Deus está no controle, né? O segundo aspecto que eu acho também interessante a gente abordar é no versículo 10, ele fala: não temas as coisas que tens que sofrer.
o que tens que experimentar, o que tens que passar. Isso aqui é muito importante a gente se deter um pouquinho e refletir sobre isso. Ele poderia ter dito: não temas as coisas que irás passar. Mas ele fala: não temas as coisas que tens. É necessário você sofrer isso, você passar por isso. É necessário. Né? E aí, evidentemente, vem a pergunta: por que a igreja tinha que passar por aquilo? Por que nós temos que passar por isso como igreja? Né? Eu pergunto: será que o Senhor não tinha condições de evitar? Isso estava acima da capacidade de Deus? Evitar que não acontecesse essa tribulação na igreja de Esmina? Será que a tribulação, o problema, era maior do que Deus? Evidentemente que não. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todos. E a resposta, portanto, é por que eles tinham que passar, está justamente no próprio versículo 10. Né? Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. Para serdes postos à prova. O objetivo deles passarem por aquilo dali é que a fé dos irmãos da igreja de Esmina deveria ser provada. A fé deveria ser avaliada. Avaliada por quem? Por Deus? Evidentemente que não. Deus não precisa, isso até um erro teológico que muitas vezes alguns pregadores cometem, ao afirmar que Deus permitiu tal coisa acontecer para ver se tal coisa ia acontecer, para ver se a pessoa tinha fé, para ver se a pessoa ia suportar. Isso é limitar Deus. Deus é onisciente. Deus, ele não precisa me colocar numa situação para verificar e constatar, medir a minha fé. Ele conhece a minha fé. Se não fosse assim, a Bíblia não diria em 1 Coríntios 10:13, através do apóstolo Paulo, que a igreja dos Coríntios não iria ser ou experimentar tribulações ou situações acima da capacidade deles. Deus não permitiria eles experimentarem coisas acima do seu suporte ou acima da sua fé. Deus conhece a nossa fé. Deus conhece o nível da nossa fé. Então, a provação aqui não é para Deus avaliar. Mas aí a segunda pergunta: seria então, pastor, para o diabo avaliar ou provar? Eu não descarto essa possibilidade, porque quando Jó vai ser provado, o diabo tinha a convicção de que a atitude de Jó seria de blasfemar contra Deus, de negar Deus, de se voltar contra Deus. Ele estava convicto de que essa seria a atitude de Jó. Ele não entendia que Jó tinha essa condição de se submeter à provação sem renegar o seu Deus. Então Deus conhecia até onde Jó podia experimentar, até onde ele podia suportar, por isso mesmo permitiu. Então, muitas vezes, é isso que acontece. O mundo espiritual da maldade, porque o diabo, irmãos, ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Mas acho que o mais importante nisso tudo, no sentido de ser provado, é que é necessário, e Deus acho que nos permite isso, nós mesmos avaliarmos a nossa fé. Às vezes nós nos surpreendemos, ou nos surpreenderemos, se puxa vida, como fui fraco,
Eu achava que eu tinha uma fé gigante, eu achei que eu tinha uma grande fé. E agora a experiência me mostra que eu não tenho essa fé toda. Lembram-se de Pedro? Pedro disse para Jesus: Senhor, eu vou contigo até o fim. Aonde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor correr risco, eu corro junto. Se o Senhor morrer, eu morro junto. É mesmo, Pedro? Disse Jesus. Pois eu quero dizer para ti que hoje tu vai me negar 3 vezes. Jamais! Ele tinha convicção, ele não quis enganar Jesus. O coração dele dizia isso, né? E depois que ele passou, ele se entristeceu. Ele reconheceu que errou. Ele reconheceu que ele não era tão fiel assim, né? Ele foi fraco, né? Então, muitas vezes, nós temos que passar até para a nossa própria avaliação, né? A nossa fé, irmãos, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada, né? E é através das provações, através do exercício da fé, que a nossa fé cresce. Nós cantamos de vez em quando na igreja: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a fé é provada. Então, quanto mais provados somos, em cima desse raciocínio, em cima desse cântico, que é uma verdade, mas a nossa fé crescerá, né? À medida que vamos vencendo desafios, a nossa fé, ela é edificada e assim a gente cresce. Dentro do versículo 10 ainda, né, nós estávamos lendo ali e dissemos que o Senhor disse o seguinte: não temas as coisas que tens que sofrer. Irmãos, a igreja de Esmirna já estava passando provas, mas iria certamente passar por uma provação que envolvia risco, inclusive, de martírio, né? Tanto é que ele diz no versículo 10, no final: ser fiel até a morte, né? Eles iriam ser provados na prisão. Eu imagino que eles iam ser presos e eles iriam ter a oportunidade de negar o nome de Jesus, né? Ou viver e negar o nome de Jesus, ou morrer confirmando a sua fé no senhorio, né, na realidade de Jesus ser o Filho de Deus. A prova, eu acho que seria essa, né? E não temer, não é fácil não temer, é tão natural, né, a nós temermos os momentos de adversidade, de lutas, né? A gente teme, às vezes nos vem o medo, né? Mas não sou eu que digo, né? É o Senhor Jesus que diz: não temas. Não temas. E eu entendo que a igreja tinha razões, tinha motivos para não temer, ou, colocando de maneira diferente, Jesus tinha razões para dizer isto à igreja. Ele não simplesmente disse não temas. Nós encontramos por trás das suas palavras, evidentemente, justificativas para ele ter dito isso. A primeira justificativa, eu entendo, é que eles não estavam sós. Jesus Cristo, ele fala lá no Evangelho, bem no final, no capítulo 28 de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, né? Eles não estavam sós, nós não estamos sós. O Senhor não somente nos observa ou tem o controle, o Senhor está conosco, né? O profeta Isaías, ou Deus, através do profeta Isaías, fala para o povo de Israel, né,
Jacó, Israel, não temas, não temas. Isaías 43:2, não temas. Quando tu passares pelas águas, eu vou estar contigo. Nós temos a promessa do Senhor, especialmente de que nos momentos difíceis o Senhor está conosco. Quantas vezes, amado, na tribulação, na dor, né, o Senhor revela a sua presença. Quando da oração, quando nós nos voltamos para Deus, aí Deus nos toca quase audivelmente, nos dizendo: eu estou com você. Deus, evidentemente, está conosco. Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, não há motivo para temer. Com Jesus no barco, não há por que temer. Jesus literalmente esteve muitas vezes com os discípulos no barco, atravessou aquele mar tantas vezes. E numa das vezes que ele estava com os discípulos, levantou-se uma grande tempestade. Jesus estava dormindo. E aí foram acordar Jesus: Senhor, o Senhor não se incomoda, nós estamos perecendo, tal. Ele levantou-se, repreendeu o mar, o vento, e ele disse assim: homens, por que vocês são tão medrosos, tão tímidos? Homens de pouca fé, de pequenina fé. Né? Se o Senhor me permitisse colocar alguma coisa na sua palavra, e nós não podemos acrescentar a palavra, né? Eu colocaria assim: por que vocês estão com medo se vocês estão comigo? Vocês não estão sozinhos. Né? Vocês estão comigo. Né? Todo o poder me foi dado. A palavra de Jesus Cristo à igreja, quando Jesus despede a igreja para a igreja sair e cumprir a sua missão, né? A missão de evangelizar, de ir ao mundo, de levar a mensagem do evangelho, Jesus diz assim: toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Nós estamos vivendo um problema na terra, né? O que estamos vivendo no momento é um problema na terra. O poder do Senhor, ele não se restringe às regiões celestiais. O poder do Senhor, ele alcança também, né, a esfera terrena, humana. Né? O seu poder, ele alcança no sentido de nos proporcionar, no que diz respeito às provas, às lutas, às tribulações, ele pode nos proporcionar duas coisas. Em primeiro lugar, o seu poder, ele pode nos proporcionar livramento. Isso pode nos livrar, né? Não permitir que a gente passe pela experiência ou, no início, já nos tirar do problema, nos tirar da prova, né? Mas, e algumas vezes, a gente viu isso, Deus não permitindo que alguma coisa acontecesse ao seu povo, aos seus servos. Por outro lado, o Senhor tem o poder não somente para nos livrar, mas Ele tem o poder para nos capacitar, através da sua graça, para que a gente possa viver e enfrentar o problema todo, passar pelo problema. Né? É o que ele fala para o apóstolo Paulo, que sentia algumas limitações, alguma deficiência com relação ao espinho na carne que ele tinha, e ele pede para que Jesus o livre daquilo. Ele disse: a minha graça te basta. Né? Isso não é uma regra. Né? Certamente nós haveremos de sermos livres em algum momento de alguma prova, e em algum momento nós haveremos de passar pela prova com a graça de Deus. Né? Certamente, entendo eu, posso até estar equivocado, que via de regra o nome do Senhor é glorificado, especialmente nas regiões celestes, através do mundo espiritual que está ao lado de Deus, os seus anjos, como também os anjos caídos, né? Os demônios, o diabo. Né? Quando a igreja passa, enfrenta os problemas, louvando o Senhor com alegria, com firmeza, com coragem, né? Acho que isso glorifica muito mais o nome do Senhor. Né?
Ainda gostaria de dizer para os amados que essas questões nos devem trazer segurança, é isso que mencionamos. O fato de Deus conhecer todas as coisas, saber todas as coisas, estar no controle de todas as coisas. O fato de que muitas vezes nós temos que passar, mas não passamos sozinhos, porque Ele está conosco e por isso mesmo não precisamos temer. Né? A luta que a gente está vivenciando, né, que acho que, de certa forma, na grande parte das pessoas não pode ser comparada com a luta que os irmãos enfrentaram, os irmãos da igreja de Esmirna. É verdade que, nesse momento, nós sabemos que pessoas vão sofrer, talvez mais do que a gente, né? Pessoas vão até, quem sabe, entrar em óbito, somente os mais idosos, né? Mas, de qualquer maneira, nós podemos atravessar essa situação com paz no coração, com a certeza de que Ele está no controle, de que Ele está conosco, e no momento em que Ele quiser, Ele cessa. O texto que nós lemos diz assim no versículo 10: e tereis tribulação de 10 dias. Né? Aqui não importa se é 10, se é 20, se é um mês, se é 2 meses, não interessa. O fato dele dizer que é 10 dias é que existe um tempo. E esse tempo quem determina não é o diabo, não é o homem, não é o vírus. Né? Quem determina esse tempo é Deus. As coisas acontecem no tempo de Deus. Sempre que a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber que existe um tempo, as coisas acontecem durante um tempo, e esse tempo não é algo aleatório, não é algo fruto do acaso, é Deus, né? E nós podemos confiar em Deus, né? Certamente isso que a gente está vivendo vai ficar na nossa memória, vai fazer parte da história das nossas vidas, né? Aqueles que não têm filhos ainda vão contar para os filhos, né, o que estão experimentando ou o que experimentaram. Os filhos vão passar a terceira geração, porque isso é algo realmente, no meu modo de entender, quase que inédito, né? Acho que o meu pai não presenciou algo tão forte. Eu estava outro dia no mercado e eu vi uma senhorinha bem idosa, já com seus quase 80 anos, dizendo, eu vi num jornal, né, na televisão, ela falando para o repórter o seguinte: meu filho, eu estou com não sei quantos anos e eu nunca vi isso na minha vida, né? É algo inédito. Mas nós contamos com o Senhor, né? Que Deus dê graça a nós, que Deus nos dê fé nesse momento, que Deus nos dê tranquilidade, que a gente possa passar por isso com a certeza de que Ele está conosco, de que Ele não nos deixou e que nós vamos, evidentemente, vencer mais essa. Amém, amados? Eu continuarei estar orando pela vida dos irmãos. Peço também que os irmãos orem pelo seu pastor. Afinal de contas, o seu pastor já está no grupo de risco, né? Mas vamos confiar em Deus, né? Eu estou em paz, né? E sei que Deus sempre terá o melhor. Semana que vem, se for possível, ainda alguma coisa eu quero trazer a respeito desse texto. Esse texto é muito rico, tem muita coisa, né, para a gente falar, para a gente absorver, né, de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.